isso. Deus é aquele que é, e aquele que há de vir. Então, tudo foi formado em Deus. Tudo se faz em Deus. E o término de tudo se dará em Deus. E o início de uma vida eterna em Deus. Porque Ele é o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto. E o Ômega é a última letra do alfabeto. Então, Ele é o Alfa e o Ômega. Amém? Hoje Deus. O princípio e o fim. O início e o fim de todas as coisas. Então, se eu quero ser aqui um ser humano nessa terra, cheio de paz, eu quero aqui nessa vida desfrutar de bênçãos, eu quero aqui nessa vida ver o meu coração com sentimentos bons, tendo ali o meu emocional, tendo um pouco sarado, tá? Eu preciso entender, se eu não entendi, que eu preciso colocar a presença de Deus no início de todas as coisas. E não somente no início. A presença de Deus precisa permanecer também no meio. Quando você estiver passando por situações em tomadas de decisões, e você vai vivenciar algo, e você tem que pedir para Deus que a sua presença seja comigo. Que eu continue andando segundo a sua direção. E vamos chegar ao fim da realização. Ou ali chegar ao fim mesmo, acabou, já foi realizado, terminou. Ali a presença de Deus ainda precisa permanecer contigo. Ou você precisa permanecer na presença de Deus. Por isso é muito importante, irmãos, nós sermos pessoas cheias do Espírito Santo, porque isso vai te fazer discernir as coisas. Tem pessoas que elas padecem ou sofrem problemas, passam por dificuldades, porque elas não têm discernimento de Espírito. Como assim passou discernimento de Espírito? Talvez ela viva a situação da vida dela e ela não sabe identificar que aquilo talvez é a direção de Deus, a voz de Deus, e ela precisa viver e obedecer, ou que aquilo ali é uma tentação, uma ação do mal para tentar enganá-la e tirá-la do foco que é Deus. Quando a pessoa tem discernimento de espírito, ou seja, quando a pessoa está um pouco crescida na vida espiritual, ela vai saber tomar decisões na vida de acordo com a palavra de quem? De Deus. E ela vai identificar se aquela atitude, aquele comportamento que ela está tendo está pautado na direção de Deus, na missão de Deus, ou se aquilo ali ela talvez está sendo enganada, ou se talvez aquele pensamento que passou na cabeça dela nem provém dela mesma, mas é uma artimanha de quem? Do mal. A pessoa que tem discernimento de espírito, ela vai saber identificar quando ela viver uma situação, ela passar por ela viver uma adversidade, ela vai saber que Deus precisa estar vivendo isso no fim. Olha, se eu estou vivendo algo aqui, isso não está de acordo com a palavra de Deus, eu já li isso nessas escrituras, eu já entendi, Deus já me pregou isso, Deus já me falou através das pregações sobre isso. Então isso aqui não é de Deus. Então isso aqui vai impedir a minha comunhão, porque Deus precisa estar no princípio, no meio e no fim de todas as coisas. Aí a pessoa vai destacando. A pessoa vai retirando da sua vida. E aquela pessoa que não tem, ela ainda não tem comunhão com o Espírito Santo, ela não tem uma vida com Deus, ela vai tomando decisões da cabeça dela, do jeito dela, da forma dela, vai fazendo tudo sem a direção de Deus. Aí no final, ela vai entender: Deus não estava ali comigo, por isso que não deu o que? Não deu certo. Ou por isso que eu não cheguei o resultado que eu precisava obter. Por quê? Talvez Deus não estava no início, Deus não estava no meio, Deus não estava no final. Então a gente tem que entender isso. Deus tem que ser
o início, o meio e o fim de todas as coisas na nossa vida. Ele é o alfa e é o ômega, é a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto. Ou seja, ele inicia nele, termina nele. Amém, meus irmãos? Que você tenha esse entendimento, certo? Principal para a sua vida cristã, para você crescer espiritualmente, para você crescer na palavra, para você crescer em experiências com Deus. Diz aí, vamos falar sobre o temor. O que é temor? Pastor, temor é ter medo de Deus? Não. Temor é você ter respeito a Deus. Respeito à palavra de quem? De Deus. Respeito às coisas de quem? De Deus. Você tem respeito à reverência em saber quem é Deus. É você saber a posição de Deus na sua vida. Amém? Deus, isso é temor, é temer. Temor é você ter respeito a Deus. Vamos lá? Olha o que diz. O temor é um respeito pelo Senhor e sua palavra, que quando guardar, nos dará grande recompensa. Em Salmos, capítulo 19, versículo 9 e 11, será uma fonte de vida e nos livrará do laço da morte. Provérbios 14, 27. Então, o temor é o respeito a Deus. A Bíblia fala que o temor de Deus, ele encaminha a gente o quê? Para a vida. Ele encaminha a gente para a gente viver uma vida diferenciada. A pessoa que teme a Deus, ela vai ter uma visão diferente das coisas. Ela vai entender, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer, essa atitude eu tenho que ter, essa atitude, esse comportamento eu não posso. A pessoa que é gerada nela, um respeito a Deus, não tem a Deus, ela tem respeito pelas coisas de Deus, respeito pela palavra, respeito pelos direcionamentos de Deus na vida dela, respeito pela presença do Espírito Santo, que habita e mora dentro dela. Ela vai bem saber fazer as suas escolhas. O temor de Deus te caminha para a vida. Quer viver muito aqui nessa terra? Você quer viver uma vida boa aqui nessa terra? Quer viver uma vida de paz aqui nessa terra? O temor ao Senhor, Ele está dentro de você. Você passar várias vezes na sua mente, você pensar: Deus faria o que eu estou fazendo? Deus agiria da forma que eu estou agindo? Deus teria esse comportamento que eu estou tendo? Se sim, você vai proceder e vai continuar. Se não, o temor é gerado no seu coração. Você não é um lugar para mim. Você não é a atitude que eu posso ter. Eu posso ter. Há esse comportamento que, mesmo que umas pessoas acham que seja certo, não está em a palavra, não é para mim. O temor a Deus te faz ter esse discernimento. Com essa palavra aqui, eu vi fulano falar, eu vi ciclano falar, eu vi uma outra pessoa falar que todo mundo está falando. Mas já vi que isso aqui não é da palavra de Deus. Isso aqui não é o proceder de alguém que se diz cristão, eu estou me parecendo com Deus. Na minha boca eu não vou pronunciar. O temor de Deus gera isso em você. Você sabe, irmão, que quem habita dentro de você é o Espírito Santo de quem? De Deus. Você sabe, o temor dentro do Espírito Santo, morada do Senhor, ele precisa permanecer, e a casa precisa permanecer limpa, lavada, né? Ele vai ser limpa, lavada. Então, não vou deixar me contaminar, ou sujar o meu coração. A pessoa que tem temor ao Senhor, ela vai saber como se posicionar diante das situações da vida. Então, temor ao Senhor te encarna na vida. Você vai ver bastante. Qualquer vida, a vida de paz, a vida de Deus, a vida de tranquilidade. Você não vai entrar em vida de tribulação, de tormento. Você são uma vida de paz. Temor te faz isso, não é? É o respeito ao Senhor, a sua palavra. E quando guardamos